entrega, confia e não toma de volta. João 21, verso 1 diz assim, vou ler na Nova Versão Transformadora. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Jesus aparece para os discípulos no momento de escassez, no momento de falta, no momento de frustração, no momento de decepção. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos, permaneçam em Jerusalém. Vocês receberão orientações e serão revestidos de poder. Jesus também os enviou e disse para eles irem à Galileia, que de lá ele os chamaria. Mas neste exato momento, eles estão pescando. Eles estão acompanhando Pedro numa pescaria. E há algum pecado em pescar? Nenhum. Algo de errado em sair para pescar? Não. A não ser que você seja o Pedro, que recebeu de Jesus um chamado. Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes. Jesus não estava proibindo Pedro de pescar. Jesus estava dizendo que o propósito de vida de Pedro já não era mais ser um empresário no ramo da pesca. O propósito de vida de Pedro já não era sustentar a si e a sua família através da pesca. Mas agora Pedro seria uma pessoa que pescaria almas para o reino de Deus. E o que é isso? Jesus chamou Pedro. Jesus sobrepôs sobre a vida de Pedro o reino de Deus. O que é isso? Pedro vive o reino da terra. E o que é o reino da terra? Eu preciso me preocupar em crescer, estudar, ser educado pelos meus pais, estudar, trabalhar, construir uma família, sustentar minha família, se possível gerar emprego para outras pessoas, se eu for ser um autônomo, um empresário, pagar bem as pessoas que trabalham para mim, crescer, prosperar e acabou. Crio meus filhos, meus netos, a vida segue, tchau, despede e partiu. Era essa, sirva a Deus, adore a Deus. Só que Jesus aparece na vida de Pedro, no meio dessa caminhada, e diz assim, Pedro, seu propósito de vida não é mais um propósito de vida comum. Você tem um propósito vindo do céu. Sabe o que Jesus fez? Segura aí, põe Mateus 6, 9 e 10 para mim, por favor. Também na NVT, põe aí para mim, por favor, Mateus 6, 9 e 10. Vamos lá, bem rapidinho aqui, que eu quero trabalhar 3 textos nesses 15 minutos. É coisa dinâmica aqui, virada de intimidade, uma doideira. É acelerado. Mateus 6, versos 9 e 10 diz assim, 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde que tem que ser feita a vontade de Deus? Assim na terra como nos céus. Vamos ler o 11. Dá-nos o pão para este dia. O que é isso aí?
Jesus ensina seus discípulos a não orarem como os fariseus, os religiosos faziam, que eles iam para as esquinas nas praças orar para mostrar que estavam orando. Eles não iam para ter intimidade com Deus. Jesus fala, entra no particular e tem intimidade com Deus. E o que Jesus estava dizendo não era que era errado ou proibido você orar no coletivo, na comunhão, diante de pessoas. O errado é você orar para ser visto, para que as pessoas achem bonito você orando. Eu vou orar para chamar a atenção de todo mundo. Eu oro na rua para os outros verem que eu estou orando, porque eu quero... Não. Existem coisas na nossa vida que só vão acontecer no íntimo, quando ninguém vê, é só a gente e Deus. Mas existem coisas que Deus vai estabelecer no coletivo, na comunhão, no ajuntamento. Agora, a ênfase para a gente aqui, a tônica dentro da mensagem de hoje é: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vem o teu reino. De que Jesus está ensinando? Cada um de nós dizer assim: Senhor, até agora eu reinava, eu governava, ou até agora eu era governado por aquilo que eu aprendi com meus pais. Eu era governado por aquilo que o mundo, a cultura, a moda, a tendência, as influências estabelecem sobre a minha vida. Mas daqui para frente, eu quero que o teu reino se sobreponha ao meu reino. Daqui para frente, eu quero que o Senhor governe aquilo que era governado por outro antes. Quem está entendendo, diga amém. Pedro até então recebeu uma cultura de governo para a vida dele. Qual era? Seja um bom pescador, cuide bem da companhia de pesca de seu pai e dê sequência a esse legado. Cuide bem do negócio do seu pai, cresça, prospere nisso, e não, volto a dizer, e não há nada de errado nisso, a menos que o reino de Deus chegou até você e disse: agora não é mais esse o seu propósito de vida. Isso me faz lembrar quando Jesus veio e falou comigo que me queria no ministério. Eu estava trabalhando numa multinacional, eu estava ganhando muito bem. Com 20 anos de idade eu ganhava correspondente hoje a mais de 15 salários mínimos. Com 20 anos de idade, morando em casa, na casa dos meus pais, eu não pagava aluguel, não pagava nada, 15 salários mínimos, dá para se manter, não dá, Ananias? Dá, né? Dá até para brincar um pouquinho, né? Dá para ir comer naquela lanchonete que tem nome de tábua, né? Não vou fazer propaganda para Madeiro, porque eles não estão pagando nada. Mas dá. Dá para ir no Japa que você quer, na churrascaria, dá para fazer muita coisa, dá. Só que de repente, Jesus fala comigo: agora, já que você está pedindo para vir o meu reino sobre a tua vida, o meu governo, eu te governando, você não é mais representante comercial. Eu te governando, você é pastor de ovelhas. Mesmo que você diga: mas eu estou fazendo sucesso, eu estou me dando bem, eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu vou enriquecer. Se o governo de Deus chegou, é Ele que decide as coisas. E aí eu faço uma pergunta e eu não quero que você responda para mim, eu quero que você responda para você. Você está disposto a fazer essa oração com sinceridade? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tudo que acontecer na minha vida, que seja para santificar o teu nome, para exaltar o teu nome. Venha o teu reino, venha e governa meu temperamento, venha e governa a minha personalidade, venha e governa os meus anseios, as minhas vontades, venha e governa os meus sonhos, minha perspectiva de vida, como eu enxergo a vida, venha e governa. O seu reino, Senhor, prevalece sobre o meu, sobrepõe o meu, se estabelece acima e em cima do meu. Isso funciona enquanto as coisas vão bem. A gente entende que está dando certo, está funcionando, mas quando se quebra um princípio, a gente pensa que aquele reino está destruído. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer: o reino de Deus é aquele reino sobre o qual Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a igreja está firmada no reino e para o reino de Deus. O que é isso? As portas do inferno podem lançar mísseis contra a igreja, e podem destruir algumas portas, alguns muros, mas não prevalecerão. Pedro foi atacado e atingido, o diabo peneirou, Jesus intercedeu, mas Pedro, cheio de si, não se permitiu ser governado. Quando Jesus disse: Pedro, Satanás está cirandando você, eu roguei para a tua fé não desfalecer. Pedro já havia feito uma entrega, que é o primeiro tópico da mensagem de hoje. Põe para mim, por favor. Primeira lição de hoje: entrega.
Quando Jesus chega para Pedro e diz: larga tudo e vem me seguir. Larga a companhia de pesca, larga os seus sonhos e vem ver os meus sonhos. Esse é o primeiro passo da vida de Pedro. Esse é o primeiro passo nosso para 2022, entrega. Nós tivemos uma virada de ano aqui extraordinária, literalmente, foi fora do normal. Foi diferente de tudo que eu já vivi até hoje. Diferente. E cada ano é diferente. Porque Deus faz uma coisa nova, Ele diz. A próxima também vai ser diferente. Porque Deus continua fazendo uma coisa nova. Quem está entendendo? Pedro, eu quero fazer uma coisa nova. Ah, Senhor, eu quero. Então larga a sua companhia de pesca e me segue. O que é isso? Entrega. Entrega o sonho de ser empresário na companhia de pesca. Entrega esse futuro de riqueza. Senhor, eu vou viver de quê? Aí vem o segundo passo. Confia. Põe aí para mim, por favor. Confia. Confia em quê? Que eu vou prover você. Que quem garante a tua mesa não é a proposta de dinheiro, mas é o Senhor. O dinheiro é necessário, mas ele chega quando a gente está confiando em Deus. Porque as pessoas dizem uma coisa hoje, amanhã dizem outra. A Bíblia diz que vão ao socorro dos homens. Enquanto Pedro está confiando em Jesus, ele anda sobre as águas. Ele vê milagres acontecer, ele ora, demônios são expulsos. Todos os discípulos voltaram maravilhados, porque no nome de Jesus os enfermos eram curados e os cativos eram libertos. Confia. Quando Jesus chega e diz: Pedro, Satanás tirandou você, peneirou você, mas eu roguei para a sua fé não desfalecer. Pedro tinha que confiar em Jesus e dizer: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Como é que vai ser? E Jesus diria: Pedro, olha, o comando é esse, a orientação é essa. Mas Pedro, cheio de si, não confiou em Jesus, confiou em si mesmo. Cuidado para em 2022 não confiar demais em você mesmo, porque você não é tão confiável assim quanto você pensa. Eu vou dizer de novo, e apesar de não parecer gostoso de ouvir, isso é necessário. Cuidado, presta atenção nisso. Cuidado para em 2022 você não ser traído por você mesmo. Você não confiar demais em si mesmo. Porque você não é confiável tanto assim. O que é isso, pastor? Está dizendo que o que eu estou dizendo é que todos nós temos fraquezas, medos, anseios, inconstância e várias lutas. Por isso é melhor fazer o que o Salmo 37, verso 5 diz. Entrega, põe aí para mim, por favor. O teu caminho ao Senhor. Confia. Confia em quem? Confia em quem? Nele. E Ele o ajudará. Ele fará as demais coisas. Confia. Quando Pedro se entrega e diz: então eu vou te seguir, Jesus não deixa faltar nada para ele. Até andar sobre as águas ele anda. Enquanto ele olha para Jesus e confia. Quando ele começa a confiar no que ele está sentindo, ele sente medo. Ele sente a força e a intensidade das águas e afunda. Mas no final, Jesus ainda está ali para ajudá-lo. Eu estou aqui para te dizer que se você talvez tropeçou na entrega, hoje é dia de entregar. Se você tropeçou na confiança como Pedro tropeçou, hoje é dia de restaurar. E se você afundou, você tomou de volta a rédea da sua vida. Tomou de volta, como Pedro disse: eu vou voltar a pescar. Põe o item 3 aí para mim, por favor, Ana. Eu vou voltar a ser pescador. Eu vou voltar a cuidar da minha vida do meu jeito. Eu vou voltar a conduzir a minha vida do meu jeito. Hoje Jesus está dizendo: eu vou te ajudar a voltar à entrega do primeiro amor, a confiança do primeiro amor, e não tomar mais de volta, mas permitir que aquele que começou a boa obra na tua vida a complete para a glória dele. Venha o teu reino, governa sobre mim, prevalece sobre o meu reino. O meu jeito de governar não é bom, o de Deus é melhor que o meu. Chegou um novo governo sobre a minha vida e sobre a tua vida, e eu quero esse novo governo. Mais alguém? Então entrega o seu. Não fica tentando misturar, não fica tentando encaixar. Senhor, eu não posso ser pescador? Pode ser o pescador de final de semana, Pedro. Você pode ser o pescador do período de férias, do de vez em quando. Eu não posso ser pescador para manter a minha casa, a minha família, para sustentar. Não.
Pescaria não pode ser, Senhor, mais o meu propósito de vida. Não pode, Pedro. Seu propósito de vida agora é pescar homens e não mais peixes. Quem está entendendo? Pedro já se entregou. Mas quando Jesus o advertiu, ele não confiou. Quantas vezes você e eu recebemos uma palavra e a gente não confiou em Jesus? A gente achou que a gente era bom o bastante, autossuficiente. Irmãos, uma das coisas mais comuns que eu vejo é pessoas passarem as maiores lutas, os maiores desafios da sua vida, onde eles batiam no peito e diziam assim: eu nunca. Porque o diabo sabe que se ele não conseguir te seduzir, me seduzir, chamando para o pecado, ele vai tentar nos seduzir com o ego, com a vaidade, com o orgulho. Quantas pessoas eu vi dizer: não, eu nunca vou me corromper pelo dinheiro, e se corromperam pelo dinheiro. Eu nunca vou me corromper pela vaidade, e se tornar idólatras do corpo. Eu nunca vou correr atrás disso ou daquilo, e não correram, rastejaram atrás disso ou daquilo. Cuidado, confia em Deus, não em si mesmo. Quem está entendendo quando eu digo para não confiar em si mesmo? Eu não estou dizendo que você é uma pessoa maravilhosa, mas Deus sabe a sua fraqueza e a minha. E o diabo que fica acompanhando a nossa vida fica vendo quais são os nossos pontos fracos. Ele vai tentar atacar, mas Deus vai nos advertir. Confie em Deus. Pedro foi advertido por Jesus: Pedro, Satanás está peneirando você. Senhor, então eu vou confiar em ti. Não toma de volta. Pedro tomou de volta e foi pescar. Pegou o quê? Nada. Porque a vida de quem deixa o propósito de Deus para voltar a viver por conta própria vai dar em nada. Pode parecer bacana, porque sempre leva alguém junto. Irmãos, já falei isso ministrando algumas vezes aqui. Raramente você vai encontrar alguém que desviou sozinho. Quase ninguém desvia sozinho. Quase todos os casos de pessoas que se afastaram, levou alguém junto. Ou tem aqueles, irmãos, é triste, é terrível, mas eu vou dizer para vocês. Tem gente, irmãos, que o diabo inflamou para eles ficarem dentro da igreja, desviando outros. Como é que é? Eles pegam a pessoa que está lá pertinho, diante do teu altar mesmo, e leva lá para a porta. Quando chega lá na porta, ele empurra a pessoa lá para a rua, aí a pessoa desvia, aí ele entra de novo e vai buscar mais outro. Irmão, que tem de gente dentro da igreja, que não sai, mas sempre está em todos os tumultos da igreja, em todos os incêndios da igreja, em todas as rodinhas de fofoca da igreja, em toda a confusão da igreja. A pessoa está dentro. Ela apaga incêndio com álcool, com gasolina. Toda rodinha de murmuração ela participa. Toda rodinha de fofoca ela participa. Pedro, quando foi pescar, não foi sozinho. Ele convenceu outros que foram chamados, assim como ele, a servir a Jesus, a também deixarem de servir. No momento em que mais eles precisavam estar unidos em oração, eles estavam unidos para pescar. Eu recebi de Deus uma orientação. Eu gostaria, como qualquer pessoa que está passeando agora, sim, gostaria de fazer tanta coisa, sim, eu gosto. Mas esse é o momento que Deus me chamou para ficar aqui dentro. Esse é o momento que Deus me chamou para consagrar a minha vida a Ele, para melhorar a minha intimidade, a minha entrega a Ele, para o ano inteiro eu ter o que oferecer a Ele e a você que está aqui na igreja e que está em casa assistindo. É uma renúncia de 12 dias que eu não faço por mim, eu faço por você também. Para muitas vezes a gente ter a provisão de Deus, e provisão que eu estou dizendo é palavra, é intimidade, é unção. Para uma igreja inteira, para o ano inteiro, há uma renúncia acontecendo no altar, há uma entrega, confiando que nós vamos terminar esse ano debaixo do cuidado de Deus, assim como estamos começando. Esse é o meu lugar hoje. Qual é o seu lugar hoje? Cuidado para não entrar num barco que não é para você. João entrou naquele barco e foi o primeiro a reconhecer Jesus. E que vergonha que João deve ter sentido. Eu sou aquele discípulo que tem certeza que Jesus ama. E agora o que Jesus vai pensar de mim? Ele ressuscitou. Eu já ouvi 2 vezes, já vi que ele ressuscitou. E mesmo assim, larguei o meu ministério para ir pescar. Irmão, eu estou falando contra a pescaria? Eu estou falando contra a pescaria, gente? Contra o trabalho? Não, mas contra negligenciarmos nosso propósito. Nós temos um chamado em Deus. A Bíblia diz que o fogo arderá no altar continuamente, de dia e de noite. Tem que ter lenha no altar.
Agora, quem se importa se continua tendo lenha no altar? Se continua tendo quem alimente o fogo no altar? Nós precisamos nos importar, porque nós fomos chamados para incendiar a nossa geração. Vai lá para o verso 14, por favor, de João 21, por favor, Ana. Verso 14, põe para mim João 21, 14, para a gente poder orar. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Põe o 15, o 16, 17, vamos lá. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Pode seguir. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas. Disse quem? Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu também creio, como muitos, que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, para restaurar algo em Pedro que estava quebrado. Pedro por 3 vezes negou Jesus, agora por 3 vezes Pedro afirma Jesus. Jesus quer que a sua memória não fique naquilo onde você errou, mas fique onde você foi restaurado. Talvez você se entregou, confiou, mas depois tomou de volta. Jesus vem e diz assim: ei, me entrega de volta o seu caminho e confia em mim que eu vou cuidar de tudo. Entrega mais uma vez seus sonhos, seu coração, sua alma, seus filhos, seu casamento, seu ministério, suas empresas, suas finanças, seu futuro, tudo. Entrega de novo. Pastor, mas eu errei e não tem mais jeito. Jesus veio para o Pedro que achava que não tinha mais jeito, por isso voltou a pescar. Pedro já tinha visto Jesus 2 vezes, agora é a terceira vez. Olha só, Jesus aparece pela terceira vez a Pedro e Jesus repete a pergunta para Pedro 3 vezes, porque foram 3 vezes que Pedro, olhando para Jesus, o negou. Jesus aparece para Pedro 3 vezes e 3 vezes faz a mesma pergunta, nessa terceira vez que ele aparece. Jesus está restaurando algo dentro de Pedro. Que esse seja um tempo de Deus restaurar algo que a gente até achava que não tinha mais jeito. Tem sim, Deus te chamou para viver o melhor dele. Acredite, é tempo de viver o reino de Deus, o governo de Deus. Deus não esgotou a capacidade dele de operar na minha, na tua vida e na nossa família. Entrega, confia e não toma de volta. Pedro tinha tomado de volta as rédeas da sua própria vida. Jesus veio e falou: Pedro, acredita em mim, confia em mim e vai cuidar daqueles que eu amo, e deixa que eu vou cuidar de você. Que esse seja o ano de a gente se entregar mais do que nunca a Jesus, amando a Ele, cuidando daquilo que Ele ama, porque Ele mesmo vai cuidar de nós e de tudo que nós amamos. Quem crê nisso, diga amém.